Alguém aqui se lembra da Fabiane de Jesus? Uma mulher morena, cabelo cacheado, assim, um pouco abaixo do ombro. Não? Fabiane de Jesus foi vítima de algo que precisamos combater com urgência. Notícia falsa. Em 2014, um sábado qualquer de sol no Guarujá, os vizinhos da Fabiane entraram na casa dela e arrastaram ela para a rua. Pontapé, chute na costela, chute nas costas. E por quê? Porque uma página de Facebook tinha postado o retrato falado que vocês estão vendo. E os vizinhos tinham achado que aquela mulher do retrato falado era a Fabiane. A mulher do retrato falado até parece com ela. Era acusada de supostamente sequestrar crianças na região do Guarujá e praticar magia negra. A Fabiane em nada tinha a ver com a história. Naquele dia, a Fabiane deixou 2 filhos, teve traumatismo craniano e morreu vítima de notícia falsa. Recentemente, há 2 semanas apenas, um casal, como eu e meu marido, vocês e suas esposas e maridos, estavam em Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Dirigiam um carro branco e, de repente, uma multidão avassaladora circulou o carro. Fizeram com que eles parassem. Pegaram pedras, paus e atacaram o carro, como vocês podem ver nessas imagens. E por quê? Porque na região circulava no WhatsApp a informação de que um casal, em carro branco, sequestrava crianças também. O casal, em nada, tinha a ver com a história. Quase morreu. Aí vocês podem dizer, isso é coisa de Brasil. Não. Em 14 de julho do ano passado, quando a França celebrava seu feriado nacional, um caminhão atropelou e matou mais de 80 pessoas em Nice, uma cidade muito tranquila e linda. Um professor que estava no Canadá e não tinha absolutamente nada a ver com aquela história, sequer havia pisado em Nice, foi acusado de ser o homem por trás daquele atentado terrorista. E por quê? Porque ele havia postado uma foto, um selfie, na internet. Na primeira imagem, vocês veem um homem, um professor canadense, com o seu turbante, Sikh, que é a religião que ele professa, na frente de um espelho, carregando um iPad apenas. A foto foi roubada na internet, adulterada em Photoshop. E na segunda imagem, vocês continuam vendo o turbante Sikh, não é? Mas o iPad virou um Corão. E ele ganhou o quê de adorno na roupa? Um colete de bombas. Durante dias, o professor canadense sofreu o ódio virtual. Foi ameaçado de bomba, de morte. Foi ameaçado não só ele, a família dele. Por pouco, muito, muito pouco, o professor canadense não virou Fabiane de Jesus. E por pouco, muito pouco, eu e vocês não viramos Fabiane de Jesus todos os dias. A mentira tem perna curta? Não. A mentira tem perna longa. E eu levo vocês agora para a infância. A gente brincava de telefone sem fio, todo mundo lembra, assim? Eu contava uma frase para o meu amigo, que contava para o outro amigo, e que no final dizia uma besteira que não tinha nada a ver com a frase original. E todo mundo ria. Por que na internet ninguém mais volta à fonte original para rir? Por que a gente trata a informação final como a verdadeira, sabendo que o copiar e colar na internet gera transtorno, gera mudança na informação, tergiversa tudo? Proponho também uma revisão da teoria da comunicação. Para a gente comunicar uma informação, precisa de alguns ingredientes. O emissor, o receptor, o código, a mensagem, o contexto onde essa informação está circulando e o canal. Agora, vamos parar para pensar um minutinho. O que aconteceu com o canal nas últimas décadas? Encurtou. Hoje em dia, aquele espaço que antes era ocupado por pessoas como eu, jornalistas profissionais, que escutavam a informação num canto, burilavam, filtravam e entregavam para os receptores uma informação de melhor qualidade, desapareceu esse espaço. Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela tem 5 milhões de seguidores no Twitter.
ela está a 140 caracteres de se comunicar com 5 milhões de pessoas, sem que absolutamente ninguém possa interferir nessa mensagem. A mesma coisa acontece no extremo oposto. E a gente pode pegar, por exemplo, o deputado federal Jair Bolsonaro. Tem 300 mil seguidores no Twitter na última vez que eu conferi. Ele também pode falar o que ele quiser num canal cada vez mais curto, onde há cada vez menos interferência e filtro. Existe uma empresa que fez um estudo, uma empresa americana chamada Social Flow. Fez um estudo sobre essa proliferação de tweets e o alcance desses tweets. E levou esse estudo, que depois foi batizado de Lei do Tweet Falso, para apresentar em Harvard, nos Estados Unidos. No primeiro tweet que a empresa analisou, era um tweet da NBC, e informava que a cidade de Nova York tinha uma manifestação. Imagine uma Nova York pós 11 de setembro, e a informação chega acompanhada de uma segunda informação, a de que o espaço aéreo sobre aquela região está fechado. Muito bem. Acontece que essa informação estava errada. O que aconteceu? Houve um segundo tweet corrigindo esse dado. Corrigindo, sim, havia manifestação, mas o espaço aéreo não estava fechado. Esse segundo tweet foi publicado aproximadamente 20 minutos depois do primeiro. E eu vou mostrar para vocês agora no telão o sucesso da audiência. O tweet falso, em verde, o tweet azul, com a correção. Isso leva à conclusão da lei do tweet falso. E eu queria parar e pedir que vocês todos analisassem o comportamento que vocês têm todos os dias nas redes sociais. Compartilhamos aquilo em que acreditamos. Compartilhamos aquilo que gostamos. Que queremos que seja verdade algum dia. Não necessariamente aquilo que já é verdade. Segundo, correções não fazem sucesso. Não são populares correções. O gráfico, acho que ficou claro, mostrou isso. E assim a gente chega nessa expressão que talvez alguns conheçam, talvez outros não, mas eu faço uma ênfase. A pós-verdade. É a expressão que entrou no dicionário Oxford do ano passado para dizer e resumir como foi 2016 no mundo inteiro. E pós-verdade, meus amigos, é esse cenário em que a gente vive, onde não importa o que é real, não importa o fato. Importa aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero que seja verdade, aquilo que eu gosto e aquilo que é igual a mim. Nós estamos nos afastando do que é verdadeiro e estamos nos aproximando do que é crença. De moderno não tem nada. Também no ano passado, o mundo assistiu à eleição do Donald Trump. E por que eu trago ele hoje? O Donald Trump foi um dos homens mais checados e acompanhados da história da imprensa mundial, e eu acho que eu posso falar isso com certa tranquilidade. O site americano The Huffington Post, um pouco preocupado com a quantidade de informações truncadas que o republicano estava dando durante a campanha, resolveu escalar uma equipe de 5 jornalistas profissionais para acompanhar o que o Trump falava durante 1 hora. Em 60 minutos, meus amigos, acreditem, 71 informações equivocadas. Desde falsos absurdos até pequenos deslizes que qualquer um de nós identificaríamos, apesar de não sermos americanos. E o que aconteceu? Nada. Trump foi eleito. Não é? Na plateia, certamente, tem gente dizendo a culpa é do Mark Zuckerberg. Sempre. Eu concordo em parte. É verdade, o Facebook tem um algoritmo, e o algoritmo decide o que a gente recebe na nossa timeline, nos nossos feeds de notícia. Também concordo que, recentemente, o Facebook fez um anúncio internacional, público, de que esse algoritmo está desenhado para aproximar pessoas que já se conhecem, ou seja, dos nossos amigos, dos nossos familiares. E eu até acho que isso faz sentido. Eu prefiro saber o que meu marido postou na internet antes do que o seu. Mas o que isso gera? Bolhas. Bolhas digitais. Bolhas onde só convivemos com aqueles que são nossos amigos, nossos conhecidos. E aí vamos fazer um exercício rapidinho. Qual é a probabilidade de alguém de extrema direita ficar amigão de alguém de extrema esquerda? Qual é a probabilidade de alguém da lamba aeróbica curtir a galera da yoga? E qual é a chance real de alguém que gosta de heavy metal andar com a galera do axé?
E assim, estamos nós todos dentro das nossas bolhas. E aí vem a nossa parte de culpa em toda essa história. Quebra a bolha. Transformem as suas redes sociais em lugares incômodos, em lugares que desafiam a sua cabeça. Vamos treinar nossos olhos para aquilo que é diferente, para aquilo que está em desacordo com o que acreditamos. Por quê? Porque faz bem. Porque nos tira da bolha. Talvez vocês não saibam, mas notícia falsa é feita não só pelo prazer de divulgar notícia falsa, dá dinheiro, muito dinheiro. Há alguns sábados, o jornal Folha de São Paulo fez uma longa reportagem e localizou em Poços de Caldas, em Minas Gerais, um grupo de jovens, como vocês na plateia, que aprenderam a usar o AdSense, que é um sistema de distribuição de banners do Google, e juntaram a essa sabedoria a capacidade de construir páginas na internet e gerar notícias e posts em redes sociais com títulos para lá de chocantes, com pouca veracidade. E aí o que acontece? Você clica, eu clico, nós clicamos. E eles enchem os bolsos. A Folha de São Paulo calculou que esse grupo de Poços de Caldas chegou a mover R$150 mil em um único mês. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Alguém já ouviu falar de Veles? Veles fica na Macedônia. E por que eu trago a Macedônia para o TEDx de Blumenau? Porque foi de Veles que saíram as páginas de fake news que povoaram as eleições americanas no ano passado. Há dezenas de reportagens na imprensa americana revelando que grupos semelhantes aos de Poços de Caldas atuaram na Macedônia para influenciar a eleição americana. Fake news está por todos os lados. Pode afetar qualquer um a qualquer hora. E onde isso vai parar, gente? Na minha opinião, humilde opinião, não vai parar. Esse estudo do Instituto Reuters, que é um instituto que monitora o consumo de informação no mundo, perguntou em 2013 para jovens que vivem nos centros urbanos do mundo como eles consomem notícia, onde eles se informam. E 47% desses jovens disseram redes sociais. E a mesma pergunta foi feita no ano passado. E a resposta? Redes sociais para 72% dos jovens. Não há nenhum indício de que o consumo de notícias na internet e em redes sociais vai parar. E também não há nenhum indício de que a notícia falsa vai parar. Então eu trago hoje para vocês aqui algumas técnicas muito simples. Eu sou fact-checker, checadora de dados, de fatos, de discursos. Eu faço parte da International Fact-Checking Network, que é a Associação Internacional de Checadores de Dados. E essas dicas que eu vou trazer para vocês agora são relativamente simples de serem postas em prática e eu posso garantir. Se elas realmente foram postas em prática por vocês, a gente fará a diferença a partir de hoje, sairemos da nossa inércia. A primeira dica é: um dado sem fonte de nada serve. De onde vem esse número? Se você não souber responder essa informação, simplesmente ignore esse dado, por favor. 2. Cuidado com os números relativos, gente. Porcentagem é um risco. Afinal de contas, uma coisa pode ter sim subido 100%, mas ter ido de 1 para 2 e continuar irrelevante. Vamos combinar. Dados em mutação. Cuidado quando as pessoas, e sobretudo os políticos, fizerem comparações de informações como saúde e violência, que são dados que, infelizmente, mudam a cada instante e que também, infelizmente, são computados com metodologias diferentes de um estado para o outro. Também duvidem, especialmente, reforço os políticos que me odeiam, quando algum deles disser que A causa B. Qual é a coisa, qual é o fator na nossa vida que é tão simples assim? Duvidem dessas informações, dessas relações causais simples. Chegam a ser imbecis. Eu perco a paciência com isso. E por fim, por favor, não tolerem frases que contenham a expressão a maior do mundo, a menor do mundo, a pior ou a menor do mundo. Qual é a chance real daquele fulano ter checado o mundo inteiro? 0. No mínimo, ele está exagerando. Desde 2004, eu trabalho com fact-checking.
E isso que eu estou trazendo para vocês hoje já acontece no Brasil. Em 2014, quando eu ainda era subeditora de política do jornal Globo, no Rio de Janeiro, nós implantamos o primeiro blog de fact-checking do país. Naquela eleição de 2014, nós trabalhamos por 90 dias e analisamos 374 frases, ditas por todos os candidatos à presidência da época e pelos 2 principais colocados nas pesquisas de intenção de voto de 6 estados. Das 374 frases que a gente avaliou, 48% tinham algum grau de desinformação. Agora, por favor, imaginem o que teria sido a campanha eleitoral e o resultado, obviamente, se nós todos, eleitores, não tivéssemos sido alvo de tanta besteira. Hoje eu dirijo a agência Lupa. É a primeira agência de notícias do Brasil a se dedicar plenamente ao fact-checking. Eu seleciono frases ditas por aí, contrasto essas frases com bancos de dados públicos e cravo se elas são verdadeiras ou falsas. Faço isso porque eu vivo em dúvida constante e essa posição, ela é agradável. Eu duvido até do meu marido que me diz: vamos jantar fora, vai todo mundo. Eu, todo mundo? Porra, não cabe. Mas como diabos eu cheguei no fact-checking, né? No dia em que eu participei de um evento na Colômbia, em Medellín, na Colômbia, e que estava lá o Chequeado, que é uma referência latino-americana na checagem. E aí assisti um vídeo, estava na plateia como vocês, assisti um vídeo em espanhol, em que a diretora do Chequeado perguntava assim, mostrando um monte de imagens semelhantes a essas que vocês estão vendo: por que é mesmo que todos nós nos reunimos para ver a Copa do Mundo, para ir a jogo de futebol, para assistir a show de rock, para rezar e até para vir num domingo assistir um TED? Por que a gente faz isso e a gente não se une para procurar a verdade? Por que a gente se une para fazer tudo isso e não luta contra a mentira? Informação de qualidade é poder, gente. Quem tem informação tem poder. Se você está bem informado, você consegue decidir desde coisas simples, como em que colégio vou matricular meu filho, até coisas muito sérias, como quem é que vai me representar em Brasília. Sem informações de qualidade, vocês são incapazes de tomar essas decisões conscientemente. Vocês estão sendo manipulados pela desinformação. E é por isso, minha gente, que eu vim hoje dizer o seguinte: vamos montar um exército de checadores. Somos todos capazes de fazer tudo isso juntos. E será um enorme prazer checar junto com vocês. Obrigada.